Fala, terceirão! Bem-vindos a mais uma aula sobre sistema digestório. Na aula passada, falamos sobre a parte mecânica do sistema digestório. Hoje vamos falar sobre a parte bioquímica. Então aqui vamos falar sobre enzimas, hormônios e os nutrientes em que essas enzimas e hormônios atuam. Antes de entender como é degradado esses nutrientes em nosso organismo para gerar energia, é importante entender que tipos de nutrientes são esses. Uma alimentação bem balanceada, ela possui proteínas, carboidratos e gorduras. Eu coloquei em cores diferentes para que durante a aula vocês consigam perceber quais enzimas atuam sobre determinado tipo de nutriente. Por exemplo, essa aqui em azul, ela vai atuar sobre os carboidratos. Aqui em vermelho, ela vai atuar sobre as proteínas, tá certo? Bom, quando as enzimas atuam sobre esses nutrientes que são muito grandes, elas iniciam um processo de picotagem, tá? Elas cortam esses nutrientes em pedaços menores. Olhem só, a proteína, quando ela é cortada por uma enzima, ela se torna peptídeos e, por fim, aminoácidos. Os carboidratos, dando ênfase ao amido, que é o único tipo de carboidrato que conseguimos absorver, se torna a maltose e, por fim, a glicose. E as gorduras se tornam ácidos graxos. É importante que esses nutrientes sejam bem degradados, porque apenas nesses estágios aqui, de aminoácidos, glicose e ácido graxo, que serão absorvidos pelas células para gerar energia, tá? Bom, já que você sabe quais são os nutrientes, vamos entender agora o que é uma enzima. Enzimas são proteínas com papel de acelerar uma reação no nosso organismo. Se nosso corpo não tivesse enzimas, esses nutrientes que consumimos, eles seriam degradados de uma forma muito lenta. Por isso que as enzimas elas são tão importantes na atuação desses nutrientes. Bom, o processo de degradação dos alimentos no sistema digestório se inicia na boca, naquele processo de mastigação e de salivação. Lembrando que os órgãos responsáveis pela liberação da saliva são as glândulas salivares. A saliva, ela possui cerca de 98% de água. Tem a mucina, que é a glicoproteína responsável por tornar nossa saliva viscosa. A ptialina, que é a enzima que vai iniciar o processo de degradação do carboidrato em maltose. E a lisocima, que é uma enzima com papel bactericida, que evita a proliferação inadequada de micro-organismos em nossa boca. Então, essas são as principais enzimas presentes na boca, né, gente? Olhem só. Quando a gente mastiga, a ptialina está atuando sobre nosso alimento, né, degradando o carboidrato. Formado o bolo alimentar, ele segue para a faringe e, por último, vai descendo pelo esôfago, realizando aquele movimento que vimos na aula passada, chamado de movimentos peristálticos. O esôfago, assim como a maior parte do sistema respiratório, como as fossas nasais e a traqueia, ele possui uma substância lubrificante, chamada muco, e também uma substância que é bactericida. Esse muco ele facilita os movimentos peristálticos, né? Já que diminui o atrito do alimento com esses órgãos. De acordo que o bolo alimentar vai descendo pelo esôfago, ele vai descendo, chega aqui no nosso estômago. Quando ele chega no estômago, a gastrina é um hormônio que funciona como um alerta na produção do suco gástrico, que é um suco com um pH muito baixo, um pH muito ácido, que tem papéis muito importantes aqui no nosso estômago. O bolo alimentar ele chega, alerta a gastrina produz
o suco pancreático, o suco gástrico, e esse suco gástrico ele vai ativar algumas enzimas presentes em nosso estômago, como o pepsinogênio, que vai se tornar a pepsina, e a renina. Lembrando, eles estão em vermelho, significa que são enzimas que degradam proteínas. A pepsina vai atuar sobre as proteínas, tornando elas em peptídeos, e a renina é uma enzima que atua principalmente na caseína, que é a enzima do leite. A renina é uma enzima que existe em maiores quantidades no organismo de bebês, porque ela coagula o leite, mantendo ele por mais tempo no organismo do bebê. De acordo com que vamos crescendo, a porcentagem de renina vai diminuindo, pois a gente não precisa tanto daquele leite, né? A gente tem outros tipos de nutrientes que vão gerar energia para o nosso corpo. Bom, o bolo alimentar vai sofrer a ação dessas enzimas que atuam nas proteínas, vai sofrer a ação também do ácido gástrico e vai se tornar agora o quimo, tá? O bolo alimentar se tornou o quimo, que vai direto para o duodeno. Aqui no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, vamos ter a ação de outras substâncias. Temos os sais biliares, que são detergentes armazenados na vesícula biliar. Eles facilitam a superfície de contato dessas gorduras com a lipase pancreática. Lembrando que aqui no duodeno que se inicia o primeiro processo de degradação das gorduras, tá, gente? Temos também a amilase pancreática, que é uma enzima que vai atuar sobre restos de carboidratos que ainda não foram degradados totalmente pela boca. E a tripsina e a quimiotripsina, que são enzimas que vão atuar sobre proteínas que não foram totalmente degradadas no nosso estômago. Bom, seguindo o nosso percurso, passou pelo duodeno, chegou no jejum e no íleo, que são as outras partes do nosso intestino delgado. Vamos ter ação novamente de outro tipo de substância, o suco entérico. O suco entérico, ele vai fazer o processo final de degradação dos nutrientes para o nosso organismo. Aqui vamos ter a ação novamente de uma outra enzima chamada de lipase entérica. Lembrando que no duodeno temos a ação da lipase pancreática, agora temos a lipase entérica, que vai fazer com que gorduras se tornem ácidos graxos. E a sacarase, a lactase e a maltase vão atuar sobre o açúcar sacarose, que é aquele açúcar comum, a lactose, que é o açúcar do leite, e a maltose, que é aquele açúcar proveniente do amido, transformando essas substâncias em glicose. Mas por que glicose? Porque é nesse formato aqui que nossas células conseguem assimilar os carboidratos e finalmente transformar eles em energia em forma de ATP. Como não tem mais nenhum processo de degradação, os resíduos, né, eles vão para o intestino grosso, que é essa parte em azul, para ganhar forma, para por fim ser lançado fora através do nosso ânus. Então, gente, basicamente esses são os aspectos bioquímicos do nosso sistema digestório. Na próxima aula vamos começar o sistema cardiovascular. E é isso, gente.